Olá, alunos! Olá, nobres da física! Professor Matheus, mais um momento aqui com vocês, tá bem? E estudando o quê? Física, né? Claro. Aula de hoje, ó. Ondulatória, estudo das ondas sonoras. A gente vai tratar ondas sonoras com parte 1 e parte 2, tá bem? Neste caso, ó, uma introdução aí ao estudo de acústica, que eu acho particularmente um assunto muito interessante, tá bem? Vamos lá ver os tópicos de hoje. Fisiologia da audição, as propriedades físicas do som, que são várias. Fique atento a esses tópicos, tá bem? Frequência, altura, intensidade, que é volume, nível sonoro e timbre. Tubos sonoros e efeito Doppler e questões, claro, fica para uma parte 3, tá bem? Nesse momento, a gente tem que saber os principais efeitos com os quais os engenheiros de som, né, músicos, até você, né, aluno que quer prestar apenas um vestibular, tem que necessariamente saber sobre ondulatória. Primeiro, difração, reflexão, refração, interferência, polarização, ressonância, efeitos de transmissão, a absorção e a dispersão das ondas. Esses tópicos aqui, eles são essenciais e estão presentes no vídeo 1 deste canal, tá bem? Relacionado à ondulatória. Nesse momento, estuda acústica. A gente vai fazer uma análise da produção, da propagação do som e seus fenômenos, tudo bem? Vamos lá. Primeiro tópico, fisiologia da audição. Como notam nessa imagem, ó, a orelha externa e a orelha interna é o que faz todo o processo para termos então a oportunidade de analisar e sentir o som. Então, por partes. Olha essa imagem, que interessante. Temos aí o ouvido externo, ele vai captar o som, tudo bem? Temos o tímpano, ele leva o som para o ouvido médio. Esse ouvido médio vai estar, claro, os três menores ossos do corpo humano, como a gente estuda na biologia. É o martelo, bigorna e o estribo, extremamente sensíveis, tudo bem? Para você ter uma ideia, ó, quando o som chega no ouvido interno, ele é amplificado de 30 a 60 vezes pela janela oval no início do labirinto e até chegar no caracol. Tome cuidado, tá bem? Ao uso até desses aparelhos, fone de ouvido. O teu ouvido interno, ele é extremamente sensível. Na parte do ouvido interno estão as terminações nervosas que se comunicam com o cérebro. Aí sim você consegue ter uma relação e conseguir distinguir os sons. Ondas sonoras, elas são longitudinais, tudo bem? Não lembra desse conceito? Parte 1, assiste o vídeo inicial, tá bem? Tá aqui nesse canal. Tá aí a primeira figura para relacionar então e confirmar o que é a onda longitudinal, a propagação dela e notoriamente confirma-se que o som ele se propaga por esse modo. Tudo bem? Parte 2, tópico 2, propriedades físicas do som, frequência, aquele mesmo tópico estudado lá na mecânica, tá certo? A gente trata aí como letra F minúsculo, a unidade relacionada à frequência. Então, o que é isso, professor? É o número de oscilações, meu amigo, por segundo do movimento vibratório do som, se quisermos tratar essa frequência em Hertz, ok? Para uma onda sonora em propagação, é o número de ondas que passam por um determinado referencial em um intervalo de tempo. O som ele é bem rápido, claro. A gente trata esse movimento oscilatório em segundos. É a maneira usual, tudo bem? Nessa relação que temos, podemos ter apenas uma parte que é audível. Temos aí o infrassom e o ultrassom. Quem é que determina isso, professor? A frequência. Se temos uma frequência de 20 Hz ou inferior a isso, é o infrassom, não é detectável. Tudo que está entre 20 Hz a 20.000 Hz, podemos dizer que são ondas audíveis. Após isso, é ultrassom. Tudo bem? Claro que não quer dizer que exatamente 20 Hz já começamos a ouvir. Temos limitações. Porém, tabelamos que de 20 a 20.000 Hz é audível. Ok?
Valores aproximados da velocidade de uma onda sonora no ar. Utilizamos o padrão, esse daqui, ó, 340 metros por segundo numa temperatura de 20 graus Celsius, tudo bem? Professor, pode alterar a velocidade do som com a alteração da temperatura ambiente? Sim. Ó, um exemplo, 330 metros por segundo a 0 graus Celsius, tudo bem? Então, o movimento vibratório ele pode ser modificado por meio da mudança de temperatura, tudo bem? Nessa parte aqui é fundamental você entender que existem os sons graves, médios e agudos, tudo bem? Os sons graves é aqueles que a gente consegue perceber que está entre 20 Hz até 500 Hz, tudo bem? De frequência. Os sons graves eles estão meio que tabelados na aproximação dos 100 Hz. Sons graves a gente vai já conhecer com mais calma. Os médios variam entre 500 até 4000 Hz. E os agudos, né? Aquela sensação mais fina, ele é pós 4000 Hz, tá bom? Ele é mais detectável a 10.000 Hz. Pós 20.000, claro, como já conversamos, não é mais audível. Faixa ou banda audível? Então, professor, me dê comparações para mim, por favor. Então tá aqui, ó. O ouvido humano de 20 Hz a 20.000 Hz. Porém, a gente pode ter exemplos de animais que conseguem ter um limite inferior a 10 Hz, por exemplo, o gato, 15 Hz os cães, e limite superior a 60 kHz, por exemplo, do gato, 50 kHz dos cães, 120 kHz morcegos. Então eles conseguem ter uma faixa bem maior comparada aos humanos. Detectam de forma mais rápida e conseguem perceber sons que nós não percebemos mais. Propriedades, então, agora relacionadas ao som, a altura. Falamos de frequência, agora altura. Diferencia sons graves. Agora sim, vou mostrar para você. Os sons graves, ele é o classificado baixo, tá bem? E o som agudo, alto. Então, quando falamos em baixar o som para alguém, na realidade, fisicamente falando, é deixar o som mais grave. Quando pedimos para deixar o som mais alto, é necessário que o som fique então mais agudo. Professor, no meu entendimento, eu acharia que era a intensidade. Pedir para ele deixar mais baixo porque está muito intenso. Errado. Tudo bem? Para deixar o som mais baixo, é deixar ele mais grave. Um exemplo, né? Um instrumento musical, o próprio baixo, né? Apelidado. Ele consegue emitir um som muito grave, diferentemente da guitarra, que ela consegue emitir um som mais agudo. Então, temos então que a altura ela está relacionada à frequência da onda, tudo bem? Para confirmar, tá aí a figura para vocês. O som agudo ele consegue ter um comprimento de onda maior, uma amplitude maior, e o som grave uma amplitude menor. Propriedades físicas do som agora, a intensidade, tudo bem? Volume. Agora sim, o que você achava que deixar mais baixo era deixar menos intenso, tome cuidado com isso quando for fazer vestibular, tá bom? Ó, intensidade, ela diferencia os sons fortes do som fraco, tá bem? Então, quando você não está agradável, pede para deixar ele menos intenso. Tá gostando da música? Deixa mais intenso. Então, um som muito forte, ele é muito intenso. Tá certo? Ele está relacionado, então, à amplitude da onda. Tá aqui um som fraco, tá bem? Tá aí um som mais forte, tá certo? Então, uma coisa que temos que saber também é que a intensidade do som ela pode ser medida através de dois parâmetros, por meio da energia e por meio da pressão do ar. Tá bem? Professor, com relação a essa energia, pronto, trata do movimento vibratório aqui, ó, em watts por centímetros quadrados, que é uma unidade de medida para intensidade, tá certo? Para volume. E se você quiser tratar pela pressão deste som no ar, você vai usar o bar,
tá certo? Que tem essa definição. Não tão muito usual. Esse primeiro está mais presente nas suas provas. Fique atento. Parte 5. Nível sonoro. Nível sonoro é uma relação entre a intensidade do som, certo? Do que você está ouvindo, com a realidade, com o mínimo, tá bem? Então é uma relação entre a intensidade do som ouvido e a intensidade que é mínima. Então tem tabelado esse valor mínimo. Vou mostrar para vocês. Esse N, então, ele vai determinar essa intensidade, tá bom? Esse nível que você consegue detectar. Cuidado, apresenta aí um logaritmo. Tem dificuldade com essa parte da matemática? Sem problemas. A gente vai resolver questões numa próxima aula, tá certo? Nesse momento, professor, que fórmula é essa? Ela multiplica, então, né, 10 pelo logaritmo desse valor aqui, ó. O I, ele é a intensidade do som e esse I0 é a intensidade, podemos tratar, mínima, tá certo? Audível. Percebe que esse valor, quando fizermos a conta, a gente vai deixar isso em decibéis. Então, tem aqui um exemplo, ó, que 70 decibéis é a rua com médio movimento, a 100 decibéis aqui, ó, é um cortador de grama, tá bom? Fone de ouvido. Agora, quando você consegue ter de 120 a 140 decibéis, aí já é turbina de avião a jato, já é dor, sensação de dor, tá bem? Tome cuidado com isso. Limite de audição, então, ela fica esse I0 com um valor 10 elevado a menos 12, tá bom? Watts por metro quadrado. O aparelho de som, por exemplo, de 20 watts, digamos que ele reproduza 60 decibéis de nível de intensidade sonora no ambiente. Um outro exemplo aqui, ó, se ele ficar com 40 watts, o mesmo aparelho vai reproduzir 63 decibéis e por aí vai. Tá bem? Chegamos então no tópico 6, timbre. O timbre, ó, ele vai diferenciar o som de uma mesma altura, mesma intensidade, só que tocados em instrumentos diferentes. Quer estudar música? É necessário demais saber o significado de timbre. Está relacionado à forma da onda, tá bem? Então, um som musical simples, né? Formato da onda, ele é mais leve. Olha a diferença aí, por exemplo, um ruído, né? Rock and roll, que não tem muita paridade. Então, o formato dessa onda aí é totalmente diferente, tá bem? Não fique só nessa teoria, tá bom? Já vou logo responder essa pergunta. Não fique só nessa teoria. Vá além, estude, resolva exercícios, dúvidas. Não falta espaço neste canal chamado Mundo Virtual para vocês. No próximo encontro, na próxima aula, a gente resolve exercícios pós parte 2 desse vídeo. Valeu, galerinha. Até mais.